Olá, minha gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Voltei! Bom, eu voltei para falar sobre história geral. A gente vai continuar aquele papo bem interessante sobre Egito Antigo, certo? Lembra que a gente viu sobre o Nilo, o rio, a sua importância, não foi? Pronto. Hoje a gente vai falar sobre como foi que se deu o Egito em si, a civilização egípcia, certo? As questões políticas do Egito, o faraó, ok? Bom, para iniciar, eu gostaria de dizer que peço muito para que tudo isso passe. Estou com muitas saudades de abraços, de pessoalmente, e não vejo a hora que essa pandemia acabe, que as nossas aulas, elas também se tornem presenciais, certo? Mas enquanto isso não acontece, é por aqui, pela telinha mesmo, né? Então vamos lá. Olha só, o Egito, antes mesmo, ele não era Egito, certo? Da forma que a gente conhece hoje, enquanto país ou enquanto nome de Egito. Era uma pequena civilização formada por alguns nômades que ao longo do tempo foram se sedentarizando naquele lugar, formando as primeiras comunidades, onde eram chamadas de nomos. Isso, N-O-M-O-S, nomos. Os nomos, certo? Eram como se fossem espécies de aldeias, onde cada nomo possuía seu próprio líder. Essas aldeias eram meio que independentes uma das outras, como as cidades-estados que nós vimos quando estudamos Mesopotâmia, ok? Então, os nomos eram assim. Até que começou um conflito interno, uma briga entre os próprios nomos, que foram fazendo com que alguns nomos se unissem, principalmente os do norte, e os do sul também se unissem. Essa unificação foi aí onde formou-se então o Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? O Alto Egito seria o norte, os nomos que se unificaram, ou seja, se juntaram no norte e formaram uma única civilização, uma única aldeia. E os nomos do sul, que se juntaram também, se unificaram, formando também uma outra aldeia total. E aí seria o Baixo Egito. Com essa unificação, certo? Surge politicamente e estruturalmente o Estado. Precisava-se de um Estado maior, centralizado, para organizar todo esse povo. Então, é aí onde nasce a figura do faraó, que era responsável pelas obras públicas, pelos canais de irrigação, era ele que mandava e desmandava no Egito. Por exemplo, era ele que mandava nas construções, nas colheitas e a maioria das terras egípcias, as terras que possuíam em volta do Nilo, principalmente as terras mais férteis, era também de propriedade do faraó. Por quê? Porque acreditava que ele era um enviado de Deus, dos deuses, né, no caso porque eles eram politeístas, para salvar o povo, para iluminar, encaminhar esse povo egípcio. Então ele precisava ter as melhores coisas, as melhores riquezas, e assim nasce então a figura do faraó, com todas essas atribuições. As questões militares também vai ser responsabilidade do faraó, ou seja, ele era responsável por montar um exército, certo? Principalmente de encarregar as principais estratégias e treinos militares, também era responsabilidade do faraó. Tudo isso ficava a seu critério. Outra coisa que a gente pode dizer sobre os faraós, certo? É que as construções de templos, palácios, não somente dos canais de irrigação das obras hidráulicas, mas também esses outros tipos de construções eram sim também responsabilidade do faraó. Ou seja, ele tinha muita coisa a fazer, muita coisa era responsabilidade
deles, certo? Lembrando que também havia grandes privilégios, né? Todo o ouro da mineração fosse encontrado, as melhores colheitas também era dele, as melhores terras também era dele. Então, havia não somente muitas responsabilidades, como também grandes privilégios, certo? O poder do faraó não se baseava somente nisso, é como eu disse, ele era um ser enviado dos deuses. Essa política, a administração do faraó, certo? É dada como uma administração teocrática. O que é teocracia, tia? Mas o que é teocracia? Teo, que significa Deus, cracia, que significa governo. Então, seria um governo de Deus. E o faraó, ele acaba sendo considerado um próprio Deus vivo na terra. Como assim? Ele não era somente o intermediário dos deuses com o povo do Egito. Ele era também um Deus vivo que estava ali presente. Ou seja, as pessoas muitas vezes adoravam ele, no sentido de que faziam cultos, orações para o próprio faraó, que além de administrar politicamente, governar, cuidar do exército, era também responsável pela religião, como uma espécie de Deus vivo na terra. Então, para vocês terem ideia da grandiosidade que tinha a figura do faraó no Egito. Essa monarquia, né, que ele era um rei, uma espécie de imperador, é chamada então de teocracia, que seria um governo de Deus. Um governo onde não estaria junto somente as responsabilidades do Estado, mas também da igreja, da religião, ok? Espero que vocês tenham entendido. O faraó também era um homem que geralmente possuía várias mulheres, porque havia essa poligamia. Poligamia, gente, é a ação de você casar ou possuir várias esposas, tá? Ele era poligâmico. Por que ele tinha que ter várias mulheres? Para não ter o perigo dele não ter herdeiros. Como assim? Pois seria o filho dos faraós que assumiriam quando eles morriam. Então ele precisava sempre deixar vários herdeiros, vários filhos. E aí, ele tendo várias mulheres, isso não teria o risco dele não ter esses herdeiros para ocupar seu trono mais tarde, quando ele morresse e assim por diante, certo? Então, ele tinha esses privilégios além das riquezas, das terras e tudo mais. A sua família, né, os seus filhos, enfim, as suas esposas e assim e os seus cunhados e, enfim, toda a parentada do faraó também recebiam privilégios. Além das melhores terras que eram divididas com eles, eles ainda ganhavam títulos pertencentes à nobreza. Ou seja, eles formavam a nobreza daquele lugar. Então, havia o faraó, que era o topo, né, da escala social, e abaixo dele, junto dele, havia a nobreza, que eram seus parentes ou as pessoas que ele possuía mais confiança. Certo? Bom, aí a gente vai entrar num outro assunto super interessante que todo mundo, quando fala em Egito, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Isso mesmo, as pirâmides. Tenho certeza como você pensou isso, eu tenho certeza. Aí, Egito, pirâmide. Então, as pirâmides, o que são elas? São as construções, né, que geralmente acontecia quando o Nilo estava em época de cheias, quando não se dava para fazer as plantações, quando não se tinha agricultura. Então, eles construíam pirâmides, né? Os escravos, enfim, construíam as pirâmides. E o que eram essas construções? Para que elas serviam? As pirâmides, elas foram construções feitas a partir dos deuses, né, da vaidade deles, porque havia uma ideia, uma crença de que havia a vida após a morte, principalmente para os faraós, certo? Então, que eles precisavam de um lugar para descansar dessa vida, porque eles retornariam em uma outra vida. Ok? Então, eles precisavam de um lugar luxuoso, confortável, rico, onde eles pudessem descansar quando morressem. E aí surgem as pirâmides como espécies de túmulos
para os faraós e para as famílias desses faraós, certo? Que eram colocados nas pirâmides. Por que que isso aconteceu? Por que então que as pirâmides foram construídas? Tá aí a resposta. Por conta da vaidade dos faraós e a crença, né, de que havia uma vida após a morte, ou seja, de que eles iam renascer. E então eles precisavam de um lugar confortável bastante, enfim, luxuoso, glamuroso, para que pudesse recebê-los de volta, certo? E por isso muitas vezes eles eram enterrados, muitas vezes não, tá, gente? Eles eram enterrados com todo o ouro que eles possuíam, com muitos objetos pessoais, porque eles acreditavam que iriam precisar daquilo na vida posterior. E para isso muitas técnicas, por isso que eles não eram enterrados, eles eram colocados em espécies de caixões, né, também todos luxuosos, bem trabalhados artesanalmente, e embalsamados, porque os egípcios eles eram muito inteligentes, eles acabaram inventando, né, a técnica da mumificação, que é uma coisa extraordinária que a gente tem hoje. Por isso que eu até falei para vocês que os filmes que a gente mais... Eu acho que eu falei, não foi, gente, no vídeo anterior? Não sei. Bom, que a gente mais fala sobre o Egito que os filmes que a gente mais assiste da Idade Antiga, enfim, desse período, os vídeos que se passam no Egito, a Múmia, o Escorpião Rei, nananã, esses outros filmes, certo? Por quê? Porque fala muito, né, sobre a cultura egípcia, a questão da mumificação, que é uma técnica foi uma técnica bastante utilizada pelos faraós para que eles pudessem, né, porque eles acreditavam que não poderiam ser enterrados e que seu corpo deveria permanecer o mesmo, pois ele retornaria à vida em um outro momento. Então eles precisavam de uma espécie de estratégia, uma técnica que deixasse o corpo deles exatamente como eles haviam morrido, que é o embalsamento, né? Que até hoje é realizado, ok? E graças a essa técnica que nós, estudantes de história, temos hoje várias informações sobre esse povo, né? Graças que muitos vestígios ficaram ao longo do tempo para que a gente pudesse estudá-los, não é? Saber um pouco mais desse povo tão interessante, tão inteligente. Bom, a partir dessa unificação desse faraó, a gente vai estudar também as camadas sociais que haviam no Egito nesse período, tá bom? Nesse vídeo aqui eu só vou citar elas, certo? Enfim, em ordem na pirâmide, de baixo para cima. E no próximo vídeo a gente vai estudar bem claramente, com bastante calma e dando mais detalhes sobre cada classe social dessa, combinado? Tá certo? Bom, vamos lá. Como eu disse a vocês, bem no topo era o faraó, mas eu vou começar por baixo, tá? Existe uma razão, um significado para ter pirâmide no nome pirâmide social, certo? Onde tem as classes sociais. Porque a pirâmide, ela começa, né, no topo bem pequenininha e aí ela vai descendo e vai se alargando. Significa que aquela base de baixo não é porque embaixo é quem era mais pobre, mas também quem era maioria, ou seja, quais eram as classes maiores. Então tinha mais pessoas nas pobres e aí vai subindo, né, até chegar ao faraó. Bom, no Egito nós tínhamos embaixo os escravos, certo? Depois os camponeses, mais acima os artesãos e comerciantes, os soldados, os chefes militares acima e funcionários públicos numa mesma camada social, os sacerdotes acima dos funcionários públicos e acima dos sacerdotes a nobreza, que era a família do faraó, e acima da nobreza o próprio faraó, certo? Que era o Deus vivo encarnado na terra, onde todos deveriam adorá-lo e todos os privilégios e regalias eram dele, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem com Deus e beijo, até o próximo. Não sei o que, tá a tua sombra, a minha fica bem pouquinho aqui atrás. O que tu achou?